Olá pessoal do Educacional Plenos, vamos fazer aqui mais uma questão do vestibular 2012 da Unesp, primeira fase. Mas antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, cliquem no sininho para ativarem as notificações e ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui. Claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá! O gráfico representa a vazão resultante de água em metros cúbicos por hora em um tanque em função do tempo em horas. Vazões negativas significam que o volume de água no tanque está diminuindo. São feitas algumas afirmações e nós precisamos julgá-las. Muito bem. Volto aqui para o gráfico. O que esse gráfico está mostrando para a gente? Olha só. Ele está mostrando a vazão em função do tempo. Vazão não é a mesma coisa que o volume, ok? Vazão é a quantidade de água, ou seja, o volume de água que está entrando a cada momento aqui, a cada instante. No caso, estamos falando de metros cúbicos por hora. Você nota que todas as equações aqui, todas as funções são funções do primeiro grau, equação da reta. Só que são trechos. Aqui temos uma equação, aqui temos outra, etc. Olhando, por exemplo, para o intervalo AB, nós temos a função f de t igual a quanto? 0. Então, para todo t entre A e B, digamos que o A seja o 0, e aqui a gente tem o 1. Não importa, o f de 1 continua sendo 0, até o f de B. Lembrando, o que isso está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte: no instante 1, aqui 1 hora, entrou quanto de água? Entrou 0 metro cúbico de água. No instante 2, entrou quanto? 0 também. Então, não está aumentando o volume aqui. E aí eu vou para a primeira afirmação. No intervalo AB, o volume de água no tanque é constante. De fato, porque, como nós acabamos de explicar, não importa em qual instante do tempo você esteja no intervalo AB, a água que entrou é sempre nula. Então não mudou esse volume. Evidentemente a vazão é constante, mas não é porque ela é constante, é porque ela é nula que não mudou o volume, ok? Agora eu olho para a afirmação 2. No intervalo BE, o volume de água no tanque está crescendo. Bom, temos 3 pedacinhos aqui neste intervalo BE. O intervalo BC, o intervalo CD e o intervalo DE. No intervalo BC, o que está acontecendo com a vazão? Não com o volume, com a vazão, a minha pergunta. Está aumentando. Só que quando a vazão é positiva, não importa se ela for constante ou não, o que acontece com o volume? Entra cada vez mais água. Então, por exemplo, eu pego assim, nesse instante aqui, nós temos a vazão, por exemplo, essa. Entrou então, nesse instante, essa quantidade de água no tanque. Nesse outro instante aqui, se eu vier, vamos ter uma vazão ainda maior, vai entrar mais água. Não importa a diferença, o que importa é que aumentou. Já no primeiro instante aqui, aumentou o volume de água no tanque. Agora eu venho para o intervalo CD, que é essencialmente igual ao AB. Só que aqui você tem uma vazão que não é nula, né? Não é uma vazão igual a 0. Então, digamos que a sua função f de t nesse intervalo seja k, que é a constante. Vamos supor que eu coloque aqui no instante C. Qual que é a vazão aqui? É k. Qual que é o volume que entrou? K, certo? Que é a mesma coisa, por exemplo, do instante D. Então, em todos os instantes aqui, vai estar entrando a mesma quantidade. Em cada instante aqui ainda se mantém o aumento do volume, não importa que esse aumento seja sempre igual, diferente do intervalo BC. Bom, agora no intervalo DE, você vai ter a tentação de dizer que o volume está diminuindo, mas não é verdade. O volume está aumentando, a vazão está diminuindo. Mas se eu vier aqui, por exemplo, está entrando uma quantidade aqui de metros cúbicos neste reservatório naquele momento. Se eu vier aqui, está entrando menos, mas está entrando. Portanto, o volume cresceu. A vazão diminuiu, mas o volume cresceu. Então, nós já temos aqui um julgamento para a afirmação 2. É verdade, em todo este intervalo, o volume de água está crescendo. Agora, olha o 3. No intervalo EH, o volume de água no tanque está decrescendo. Bom, EH, este aqui é o nosso intervalo, certo? E é verdade que está decrescendo. Você olha aqui na etapa EF, o que está acontecendo? Você tem vazão negativa. Olha só para o enunciado aqui. Vazões negativas significam que o volume de água no tanque está diminuindo. Então, de fato, aqui você tem uma perda de água, mas aqui você tem uma perda maior. Então, não importa em qual instante você esteja, sempre vai estar diminuindo, mesmo que esteja aqui diminuindo menos do que aqui. Não importa. A pergunta é, está diminuindo ou está aumentando o volume no tanque? Está diminuindo. A vazão também, mas o importante é o volume. Eu venho aqui para o FG, é a mesma coisa dos intervalos AB e CD. É uma vazão negativa constante.
Então está perdendo volume em todos os instantes com o mesmo valor. Sempre é o mesmo volume que está sendo perdido. Mas não importa, é o mesmo volume, só que em todos os instantes há uma perda. E aqui no GH você vai falar assim, mesma coisa, né? Uma tentação de, sendo a vazão crescente, eu vou querer dizer aqui que o volume está aumentando também, mas não é verdade. Como nós sabemos que todas essas vazões têm valores negativos, porque elas estão abaixo do zero aqui, né? Do zero do gráfico. Então aqui ele está perdendo um montão de água no tanque. Aqui, um pouco menos, mas está perdendo. Então, no intervalo EH, não importa para onde eu olhe, em todos os instantes eu estou perdendo água do tanque. Então, correta esta afirmação. Agora, a afirmação 4. No intervalo CD, o volume de água no tanque está crescendo mais rapidamente. Olha só, é verdade. Por que isso é verdade? Embora nós tenhamos aqui um crescimento constante, em todos esses pontos aqui, você vai ter sempre a mesma quantidade de água entrando, tá certo? Mas é verdade que esse aqui é o limite máximo. Essa aqui é a vazão máxima. Então, o momento em que você teve a maior entrada de água neste tanque foi no intervalo CD. Foi neste período, vamos dizer assim, para ser mais preciso, né? Foi nesse período em que houve a maior entrada de água neste tanque. Então, sim, essa afirmação é correta. Vamos dar um check-in aqui nela, né? E, por fim, nós temos assim, no intervalo FG, o volume de água no tanque está decrescendo mais rapidamente. É verdade, nós estamos falando aqui do limite mínimo, né? Nós sabemos aqui que temos uma vazão negativa constante, portanto, o tanque está perdendo água neste período aqui. Só que ela é a menor vazão de todas. Não existe vazão menor do que essa. Então foi neste intervalo aqui em que o tanque perdeu mais água do que em qualquer outro intervalo, tá certo? Então é verdade sim esta afirmação. E olha só que interessante, todas as afirmações são verdadeiras. Qual é a resposta do gabarito? Letra E. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço novamente que curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos e, claro, façam a sua inscrição aqui no nosso canal, clicando no sininho para ativarem as notificações. Bons estudos e até mais!